Eu sempre soube que os irmãos são batistas, né? Há 1900 e rascunho da Arca de Noé para trás, eu tive pregando no encontro, né? Do Templo do Fogo, e assim, um relacionamento à distância, mas hoje fiquei sabendo que era um batista independente, e eu nasci na Batista Independente, né? Um grande amigo dessa casa, dos pastores, é o pastor Vanderlei da Silva Guimarães, que foi o pastor que eu converti na igreja dele, no Parque Ateneu. Foi ele que me batizou nas águas, ele que fez meu casamento. Ele só não me ordenou, porque eu já estava no Ministério Sal da Terra, do pastor Paulo Borges Júnior, e foi o Paulo Borges Júnior que me ordenou eu e minha esposa. Então é bom ver esses laços. Então, como um bom batista, nós vamos caminhar nas águas, tá? Essas águas até no final, eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Você não deveria ter vindo. Já que veio, se Deus não te pegou na entrada, Ele te pega até na saída. Então tá tudo certo, tá bom? Queridos, essa é minha... Opa, põe um negócio aí, tem que estar na tela, senão não passa. Colocou? Ele acende uma luzinha bem bonitinha. Show de bola, show de bola, show de bola. Não está passando. Passa para mim aí um. Tem que deixar na tela do PowerPoint, e ele é de 50 metros. Isso, agora foi. Então essa aí é minha bela família. Minha esposa não pôde estar aqui hoje, ela está lá na igreja que a gente congrega. E minha filha hoje está liderando lá junto com... O culto lá são separados, né, dos adolescentes de 12 a 15. A igreja faz o culto separado e ela está na liderança e também apresentando lá, ministrando a partir da dança, né, adoração. Nós somos aí dessa igreja Luz para os Povos, Noroeste, que fica na região noroeste de Goiânia, propriamente na rua 26 do Santos Dumont, próximo ao Portal Shopping. E os nossos pastores é o bispo Eduardo Veiga e a bispa Mila Miranda Veiga, são os nossos amigos, nossos pastores, e nos acompanham por onde a gente vai. Nós temos aí a nossa cobertura, tá? Queridos, esse é um projeto, eu vou apresentar para vocês. Eu faço parte do ministério do pastor Eurípides Mendes, que é para mim hoje a maior autoridade em falar sobre família, reconciliação, maturidade, sexualidade ferida. Então é um pastor muito conhecido, pastor, inclusive hoje ele está lá em Chapecó. Era para que eu estivesse com ele, mas não deu certo a passagem. Acompanho eu, nós somos amigos há 25 anos, ele é de Rio Verde, mas morou muitos anos em Goiânia. Hoje está em Curitiba com o pastor Cote. Pastor Cote é o pastor que ele é presidente, coordenador da Jocum Almirante Tamandaré, Curitiba. E eu sou coordenador acadêmico da escola, que é a EFOL. EFOL Brasil é a Escola Integral de Formação de Libertadores. E nós temos esse projeto que vai rodar em julho e em outubro. É o maior projeto para homens e para a reconciliação de pais e filhos no Brasil. Será lá em Almirante Tamandaré, na Grande Curitiba, na Jocum. Queridos, essa semana já vai abrir os links para as inscrições. Quem me segue na rede vai acompanhar. Nós vamos ter o evento A Forja, que é um evento para homens. É papo reto, cuecão para cuecão, bigode para bigode. Nesse evento vai ter campeonato de MMA, é coisa para homem. Vai ter palavra sobre pescaria, sobre churrasco. Estamos trazendo um pastor gaúcho que vai falar sobre churrasco. E também vai ter palavra para arrancar pica-pau do oco, que é palavra para homens. Eu, pastor Eurípides, pastor Cote, pastor Anderson Silva, pastor José Maurício, estaremos durante 5 dias distribuindo de manhã, à tarde e à noite conteúdos para homens. Vai ter campeonato de força, campeonato de queda de braço, vai ter outros campeonatos lá, a gente está estudando ainda para ver se vai ter campeonato de sinuca, tudo coisa para homem, esses barbeiros hoje que desenham barba, vai ter coisa para macho. Vocês vão ver na rede social aí a Forja, forjando homens a serem homens. Hoje nós temos a pior geração de homens da história, que é a geração de homens fracos. São os bebezões de 80 quilos, os adolescentes, né? Essa meninada aí, esses adolescentes de 36 anos dentro de casa, pedindo leite com Toddy para mamãe, né? Mãe, meio-dia acordando, parecendo um zumbi, parecendo The Walking Dead, né? Acordado à noite, viciado em masturbação, pornografia, Free Fire, assim vai.
Call of Duty, aí acorda meio-dia o adolescente, não quer trabalhar porque ele ainda está com 34 anos e vai brigar com a mamãe porque o leite com Toddy não está pronto. Manda esse camarada para lá, meu irmão. Eu não garanto que ele volta, mas que ele vai sair de lá macho, vai. Macho, como meu pai dizia, né? Aliás, diz ainda, meu pai está vivo: honra essas calças, menino. Honra essas calças e vai plantar fava no asfalto. Nunca soube o porquê que é fava no asfalto, mas ele falava quando brigava com a gente: honra essas calças, menino, e vai lá plantar fava no asfalto. Enfim, e teremos também a imersão A Força dos Pais, que é falando sobre relacionamento de pais e filhos. Siga-me na rede social que você vai ver isso aí. Nosso trabalho, eu sempre apresento aqui, né, meu primeiro trabalho, colocando a casa em ordem, discernindo as lágrimas, um dos livros que eu sou mais apaixonado, que eu falo das minhas dores durante um tratamento de câncer. Esse livro que está se esgotando, não vou produzir o próximo, porque eu vou ter que mandar fazer desse. Graças a Deus, já tenho 18 agendas, que é o seminário que eu dei aqui o ano passado, eu não lembro a data. Foi outubro, novembro, setembro, quando é que foi aqui, né? Outubro, não foi? Que foi o de cura emocional. O que eu estou lançando agora é o módulo 2 dele, que é traumas e feridas e abuso sexual. Por que você fez isso comigo? Ali eu vou contar também um pouquinho da minha história, né, do meu testemunho, que eu fui abusado na minha infância sexualmente por 3 pessoas, e por que isso, o que isso complicou na minha vida, enfim. Então, está ali o nosso material, e o que eu estou lançando aqui hoje com vocês, na verdade, é uma introdução. Esse livro é toda a minha visão do módulo 1 do Seminário da Família. Morte da família, desconstrução, a crise, né, moral, divórcio, enfim, alguns dados que eu vou trazer aqui, tá? Então conecte-se comigo, é o tema da mensagem, discernindo a visão familiar, é o tema do livro. Vamos caminhar nessas águas, sentadinho do jeito que os irmãos estão. Quero te convidar a ter mais uma palavra de oração. Pai, eu te louvo pelo dom da vida e pela graça ministrada a nós. Peço a tua bênção de forma absoluta e plena sobre esta casa, sobre as famílias que aqui estão. Concede-nos a bênção do teu bom depósito. Escancara sobre nós as generosas janelas dos teus celeiros. Queremos caminhar sobre essas águas do discernimento familiar. Ajude-nos a entender o que fazer, como fazer, quando fazer, onde fazer e para quem fazer. Porque nós somos de Cristo, em Cristo, com Cristo, por Cristo e para Cristo. Assim nós cremos como igreja do Senhor. Em nome de Jesus, abraça-nos com teus braços de amor e cobre-nos com teu manto de misericórdia. Espírito Santo, esse tempo, desde quando começou a primeira canção até o último dia de nossas vidas, é do Senhor, é para o Senhor. Em nome de Jesus, amém, povo bonito? Para mim começar essa mensagem, eu preciso deixar bem claro para os irmãos que não é uma mensagem agradável, não é. Essa mensagem, ela entra no meu seminário, eu ministro ela das 4 da tarde às 7 horas da noite com intervalo. Ela dura em torno de 3 horas e meia de ministração. Como enxergamos a família? Como enxergamos o casamento? Mas algo que eu vou falar que é mais profundo, eu quero te desafiar, eu quero desafiar você a inverter a ótica. Não é como a minha mulher me enxerga, ainda que eu vou falar sobre isso. Não é como o meu esposo me enxerga, vou falar também sobre isso. Não é como meus pais me enxergam, não é como meus filhos me enxergam. Eu quero ir além. Como que a sociedade, quando olha para minha casa, quando olha para o meu casamento, quando o meu vizinho passa na porta da minha casa, como que ele me enxerga? Como eu moro num condomínio de casas, né, um condomínio popular na região noroeste, e não são casas germinadas, mas são bem próximas. 63 casas, 67 casas tem esse condomínio, lá no Solarville. Quando eu converso, quando eu e minha esposa, né, fica calorosa a discussão, que tipo de palavras que o meu vizinho escuta eu falando para minha mulher? Que tipo de palavras que o vizinho escuta a palavra que uma mulher fala para o seu marido? Que tipo de resposta
o jovem, o adolescente, o vizinho escuta que dá para os seus pais? Que tipo de correção os pais dão para os filhos que os vizinhos enxergam? Vou mais além, eu vou ler um texto sobre isso. Como que a minha parentela me enxerga? Quando eu posto no grupo da família, normalmente, todos nós temos, né? Família de pai e mãe no WhatsApp lá. Eu tenho a família Freitas de mãe e a família Almeida, que é de pai. Quando eu coloco toda a minha agenda, inclusive muitos deles estão me assistindo agora. Minas Gerais, São Paulo, Goiás Velho, que é a minha terra natal. Eu sou nascido e criado na cidade de Goiás Velho. Aqui em Goiânia, Aparecida. Minha mãe, meus pais que já estiveram aqui comigo, eles estão me assistindo. Mas se terminar essa ministração e você pegar um telefone de um tio meu, de uma tia, de um primo, e ligar para ele, o que será que você vai ouvir de como que eles me enxergam? Quando eu posto meu livro, quando eu marco um evento familiar para que eles possam ir lá e conhecer meu novo trabalho. A pergunta é essa: discernindo a visão familiar, não somente como eu me enxergo, mas como os outros enxergam a minha casa. Vamos caminhar nessas águas aí. Para falar um pouco sobre isso, eu decidi assim, eu achei relevante até, a gente começar com esse texto. Você pode acompanhar comigo aqui, mas você também pode ligar ou ler, abrir a sua Bíblia, né? Ligar ou abrir a sua Bíblia aí. Vou ler na versão da NVI, o que Paulo está escrevendo para Tito. Tito é uma carta bem pequena, né? Tito, a carta de Paulo a Tito, que era um dos discípulos dele. No capítulo 1 ele fala o seguinte, a partir do verso 10. Repito, tire foto, acompanhe, anote. Eu tenho um bom conteúdo para te entregar hoje, informações muito boas. Verso 10 diz assim, ó: pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores. Percebe-se aqui, é bom a gente dar essa pequena introdução do contexto. Paulo está escrevendo para Tito, a igreja de Creta. No verso 4, inclusive, se você voltar um pouquinho, você vai ver no verso 4 e 5, Paulo falando: Tito, por esta causa eu te deixei em Creta, para que você coloque em ordem as coisas que ainda não estão. Se voltar uns 3, 4 versículos aí, você vai ver isso. Então Paulo está instruindo um pastor em Creta. Então ele está escrevendo para a igreja de Creta, para os cretenses. É bom entender isso aí para você situar do assunto. Então no verso 10 ele fala isso: pois há muito entre vocês insubordinados. Olha aqui, queridos, rapidão, olha aqui para mim, por gentileza. Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. A circuncisão era a aliança que Deus tinha com o povo no Velho Testamento. Olha o verso 11: é necessário que eles sejam silenciados, pois estão, todo mundo comigo, pois estão... O ensaio foi, ó, todo mundo junto. Pois estão... Olha o que Paulo está escrevendo para Creta. Esse pessoal daí da igreja que fala que é da circuncisão, estão arruinando famílias inteiras, estão destruindo famílias, estão desviando famílias, estão acabando com a moralidade cristã da família. Querido, o assunto é muito mais sério do que a gente imagina. Então não é o quanto Tito enxergava a família, não era o quanto os obreiros, mas como que Creta, a cidade, enxergava a igreja naquele lugar. E ele continua dizendo: ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. O texto continua no verso 12, olha que interessante. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer... Gente da própria igreja, irmão. Paulo está dizendo: Tito, profetas dessa igreja aí, sabe o que eles me disseram? Cretenses, sempre mentirosos, feras malignas e um bando de gente que só sabe comer e é preguiçoso. Olha lá, ó. Glutão preguiçoso. Pensa nos homens e umas mulheres quarta-feira que tinha naquele lugar. São mentirosos, feras malignas
e só sabe comer e é preguiçoso. E Paulo fala: quem não trabalha não coma, morra de fome. Paulo fala: aquele que não trabalha não coma. Paulo está advertindo o seu discípulo, que Paulo chama de filho amado. Só tem duas pessoas que Paulo chama assim: Tito e Timóteo. Meu filho amado. Nem Filemão ele chamou assim, mas Tito e Timóteo ele chamou meu discípulo, filho amado. Lê depois o verso 2, 3 e 4, que vai falar assim: nós dois temos uma fé comum, e você me serviu como um pai serve a um filho. Paulo era apaixonado pela vida de Tito, mas falou para ele: tem problema aí, eu preciso de deixar para você colocar as coisas em ordem. Tem homens e mulheres aí arruinando famílias, tudo por causa de ganância. Não responda. Responda para você: o que nós estamos vendo de mais bonito que está acontecendo na internet hoje? De igrejas. O que está acontecendo hoje? Briga em cima de briga. Eu vi um esposo, querido. Minha esposa me mostrou o vídeo. É o esposo de uma mulher que durante 18 anos teve caso com outro PR aí. Os irmãos devem saber de quem que eu estou falando. Eu ouvi esse marido falando. Falou: eu já não queria saber de nada. Agora na própria igreja acontece isso. Eu é que não ponho o pé numa igreja nunca. Um ímpio falando isso, querido. Eu em casa cuidando da minha filha, cuidando dos meus filhos, e a minha esposa saindo, falando que ia trabalhar e ia fazer outra coisa. Essas pessoas, Tito, estão arruinando famílias inteiras. Estão destruindo aquilo que Deus mais preza na vida, querido. Deus, antes de formar um culto, eu falei isso aqui no primeiro seminário que eu ministrei aqui em 2023. Deus, antes de produzir um culto, Ele produziu uma família. Não é bom que Adão esteja só depois de Eva e os filhos que Deus começou a fazer culto. O tanto que Deus valoriza a família. Irmãos, na ordem de Deus para Adão e Eva, ali em Gênesis 1, depois em Gênesis 2 novamente, que ele fala: deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua mulher, os dois serão uma só carne. Ambos estavam nus e não se envergonhavam. Não tem um conselho de Deus falando para ir buscar Deus, para visitar Deus, para orar, para consagrar. Está falando para um servir o outro. O tanto que Deus valoriza a família. Anote isso que eu vou te falar. Na terra, o que mais aproxima do caráter e da natureza de Deus é a família, querido. Antes de Deus ser Deus, Ele é o quê? Ele é um? Ele é um pai. E como pai, Ele enviou o seu? E aí Jesus ressuscitou e deixou quem? O seu? Que na Bíblia tem figura de mãe, ainda que a figura mais próxima é a igreja. Normalmente, quem é que sai e fica cuidando dos filhos? É o pai ou a mãe? Quem é que sai para o trabalho e quem é que fica cuidando? Normalmente, o que é? A mãe. Então a figura que mais se aproxima do caráter de Deus é a família. Repita comigo: a figura que mais se aproxima do caráter de Deus, da natureza de Deus, é a família. Então, queridos, você nunca mais vai esquecer disso. Quando você fere uma família, você está ferindo a natureza de Deus. Façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Macho e fêmea os criou, segundo a imagem de Deus, conforme a sua semelhança. Então, quando ferimos uma família, nós estamos ferindo a natureza, a essência daquilo que Deus é. Por isso que Deus é um pai. Jesus foi para lá preparar o que para nós, irmãos? Uma casa. E a Bíblia diz que lá no céu Ele vai servir para nós uma mesa. Tudo que tem numa família. Olha que interessante. Infelizmente não podemos parar por aí. Eu preciso falar mais coisa para vocês. Mas olha isso aqui, queridos. Hoje, o que mais vemos é famílias deformadas no seu caráter, nos seus valores, produzindo filhos cada vez mais deformados em seu caráter e em seus valores. É o que mais nós vemos por aí. Pais e mães deformados nos valores,
criando filhos deformados no caráter. Querido, não tem como ser diferente. Os nossos filhos são reflexo de quem nós somos. Precisamos dar um basta, pastor Samuel. Nós como ministro do Evangelho, o senhor e a sua esposa como pastores, figura dessa igreja, juntamente com a pastora Leni, precisa dar um fim nessa história e falar para os irmãos parar de colocar a culpa em escola, em internet, em salinha, em política. Não, querido, filho sem caráter é fruto de pai e mãe sem caráter. Nós temos que deixar de ser menino, birra pelo chocolate no supermercado, mas ele sinceramente é um menino infantil. O pai dá o chocolate, que a criança para na hora de dar birra. Ela quer o que ela faz? Dá birra de novo, então ela é susceptível à situação. E eu tenho que ser sincero para os irmãos, eu viajo esse Brasil, nós vemos hoje uma igreja sinceramente infantil. Uma igreja infantil, irmãos, tudo susceptível. Se está bênção, se está tudo bom, eu estou feliz, glória a Deus, eu estou na igreja. Ficou difícil, Jesus volta logo, eu quero estar com depressão, eu quero morrer, pareceu Jonas. Lembra em Mateus que os discípulos e os fariseus pediram a Jesus um sinal? O que ele fala? Não virá sobre vocês senão um sinal. Qual sinal? O sinal do profeta Jonas. Qual que era o sinal de Jonas, pastor? Leia o último versículo depois em casa. Jonas correu do ministério, do chamado dele, porque ele odiava Nínive. Ele queria que todo mundo morresse. Até aconteceu toda a história, aí Jonas vai lá servir, obedecer a Deus, pregar jejum, oração, até os cachorros, irmão, até os gatos, até os periquitos, tudo, boi, gado, cavalo, tudo de jejum. E Deus se arrependeu. 120 mil pessoas tinha a cidade de Nínive. Deus se arrependeu e não matou o povo. Jonas subiu a uma montanha para ver a destruição de Nínive. Aí Deus não destruiu, teve misericórdia. O que Jonas fez, irmãos? Capítulo 4, o que Jonas fez? Eu quero morrer, Deus, me mata. Aí Deus fala assim: Jonas, descansa, dorme. Aí Deus faz nascer um pé de abóbora e dá uma sombra fresca. Aí Jonas, ai, coisa boa, vou dormir. Quando Jonas acorda, o que aconteceu com o pé de abóbora? Uma larva veio e comeu. E Jonas começou a chorar de novo. Pastor Samuel, eu quero morrer, eu quero morrer, me mata, Deus. Aí Deus fala assim: Jonas, você chora por causa de um pé de abóbora, uma planta que não foi você que plantou, não foi você que fez crescer, nem foi você que matou. E você não quer que eu tenha misericórdia de uma cidade de 120 mil pessoas? Agora fala o verso 11 para mim, o 12, o 13 do capítulo 4. É o livro mais sem lógica da Bíblia. Ele não tem fim, pastor Samuel. Ele termina com a pergunta: Jonas, se você está chorando com um pé de abóbora, não deveria eu ter misericórdia desse povo e não matar ele? Acabou o livro. Quem pergunta o que quer, ouve o que não quer, é ou não é? Deus, por que a pena de Jonas lá acabou? A tinta lá, deu tilt, a bique lá falhou? Deus falou assim: não, porque essa história quem vai continuar é minha igreja. O que você valoriza, Adriano? Pé de abóbora ou pessoas? Rensga, igual diz no interior. Toma, quem pergunta o que quer, ouve o que não quer. Por isso que Jesus fala que é o sinal de Jonas. É o único sinal. Jonas, esse povo não sabe discernir a mão direita e da mão esquerda. Quem é que não sabe discernir a mão direita e a esquerda? Quem que é? Quem que é, irmãos? São as crianças, porque eles são meninos. Qual que é o sinal de Jonas? Uma igreja madura e deixar de ser menino. Por isso que é entender que quanto mais produzimos famílias deformadas em valores, os filhos vão sendo construídos a partir de caráter deformado. O conteúdo é longo, irmãos. Eu falei de um discípulo, né? Tito. Agora eu vou falar de Timóteo. Olha o que Paulo escreve para Timóteo, na primeira carta, no capítulo 5.
Ordene, pois, essas coisas, para que vocês sejam o quê? Todo mundo. Se alguém não cuida dos seus, e especialmente da sua própria, o que acontece com ele? Ele negou, e é pior do que quem? Sou eu que estou falando, não, irmãos. Paulo escrevendo agora para o seu outro discípulo, que ele chama de meu filho amado. Se alguém, Timóteo, não cuida dos parentes, não tem como eu pregar isso, por causa do tempo. Sogra e sogra é parente, viu? Cunhado é parente, tá? Sobrinho, primo, tio, avô, avó, é parente. Paulo não está limitando só os da casa, ele fala especialmente marido, mulher e filhos. Mas os parentes, quem não cuida, é pior do que aquele que, sabe aquele que não crê em nada? O ateu, o à toa, o desatualizado. Sabe aquele que não vale nem uma cebalena, como diz aí? Pois é, quem não cuida da família, dos parentes, é pior do que essa pessoa. Querido, infelizmente, pastor Samuel, já dobrei o joelho e pedi para Deus, pastor Aline, assim, para me pregar avivamento. Irmãos, eu sou avivalista, eu sou do manto calamanto, do X para lá para trás. Irmão, sabe qual era o meu apelido? Eu converti na Batista Independente. Sabe qual era o meu apelido? Batisbleia. Eu dormia de calça e camisa com medo de Jesus voltar e eu ficar. Minha conversão foi coisa de louco, irmão. Batista, ninguém acreditava. Eu pedi para Deus, eu quero pegar avivamento. Sabe aqueles avivamentos que você levanta o braço para coçar o sovaco, pô, já cai falando em línguas? Eu queria isso para mim mesmo. Se eu pregava, eu preguei mais de 500 encontros nessa Goiânia e fora de Goiânia. Irmãos, eu pregava Peniel, cura interior e batismo com o Espírito Santo. Emendava nova vida em Cristo com batismo com o Espírito Santo. Eu pedi, mas Deus me chamou para isso, Suzana. Acertei a Suzana mesmo, né? Ó, tic-tac está começando a converter, a lembrar das coisas. Irmãos, eu pregava Peniel, cura interior e batismo com o Espírito Santo. Hã? Alessandro, ó, meu irmão chama Alessandre. É o Bispo Freitas, esse está na Record aí, tá? Vocês veem lá no Hora Ares, viu? Lá é meu irmão mais velho. Ganhei ele para Jesus, ele desviou para o Universal. Está gravado. Eu brinco com ele falando isso, tá, irmãos? Eu brinco com meu irmão falando isso. Meu irmão chama Alessandre Freitas, Bispo Freitas. No Loares, lá meio-dia, pouquinho você vê ele lá. Diferença entre nós é que ele é mais baixinho, ele tem cabelo e eu não tenho. Queridos, Alessandro, isso é nítido. Quando a Bíblia traz sobre isso, não tem nada mais valioso na vida de um ser humano do que a sua família. E Paulo está escrevendo, negou a fé, e é pior do que o descrente. E aí, querido, que eu quero trabalhar com vocês aqui rapidamente. Eu queria poder ter 2 horas para falar só sobre isso que eu vou mostrar aqui agora. Mas vai aparecer, os irmãos leem em alto e bom som, tá bom? A palavra cuidar, que Paulo emprega nesse texto que ele escreve para Timóteo, em grego, ela tem vários significados. Olha só, olha comigo, vai aparecer, vocês vão falando. O primeiro é... Todo mundo bem forte, vai. Zelar. Opa, passei. Tudo isso, aquele que não santifica os seus parentes, aquele que não cuida, aquele que não zela, aquele que não cumpre, aquele que não guarda, aquele que não atende, aquele que não toma conta, aquele que não protege, aquele que não responsabiliza, todos esse significado verbal está na mesma palavra que Paulo empregou quando ele falou no grego: aquele que não cuida dos seus parentes. É Bíblia, meu irmão, é Bíblia. Dentro desse conceito aqui, do que seria cuidar de uma família, aqui tem 12 características que você talvez não deu tempo de anotar, mas tira a fotinha aí. E também minha projeção está ali com o pessoal, com o Ministério dos Midianitas. Ali só você pedir que depois eles publicam. Tudo isso aqui, tem mais, mas eu vou trabalhar nisso. Eu agora vou trazer a visão da sociedade. Olha só que interessante, a última coisa que o pastor pediu para mim terminar antes das 11h15, que amanhã é segunda-feira, todo mundo trabalha cedo. Então eu preciso... Gostaram, né? Olha só, hoje o Brasil registra
400 mil divórcios por ano. Por isso que eu falei, não é uma mensagem agradável, irmãos. Sabe o que eu queria pregar? Prosperidade. Ah, como eu queria pregar prosperidade, dentro da Bíblia. Mas Deus me chamou para pregar isso, irmãos. Hoje, a cada 40 minutos no Brasil, eu ouvi falar que essa estatística já baixou. Uma mulher sofre algum tipo de violência entre 14 anos acima, sem contar os abusos, estupros de vulneráveis, violência, feminicídio, assim vai. Só para você ter uma ideia de como que está a realidade da sociedade. A cada 16 minutos no Brasil é feita uma denúncia para a pastora Maria da Penha. Irmãos, olha como está a nossa sociedade. Por que discernir a visão, querido? Porque eu preciso enxergar isso aqui. A cada 4 horas, uma criança entre 8 e 14 anos é abusada no nosso país. Detalhe, a Grande Goiânia é a maior capital de pedofilia da América Latina. É Goiânia. Tem como centro a região noroeste, onde eu moro, e o Parque Santa Cruz, na região sul de Goiânia. Uma das maiores quadrilhas que exportam vídeos de sexo com crianças está em Goiânia, querido. Quando eu falo Goiânia, a Grande Goiânia, região metropolitana. Eu preciso falar isso, irmãos, porque Deus, quando Ele me trouxe esse título, discernindo a visão familiar, eu preciso trazer para mim esse olhar. Não é porque em casa não esteja acontecendo isso, eu que não quero acreditar que na casa de ninguém esteja acontecendo isso, mas como que eu posso ajudar as pessoas lá fora? Quando eu vejo os pastores, e não é só aqui não, pastor Samuel, falando assim, gente, vai ter vigília, gente, vai ter projeto, gente, vai ter isso, vamos fazer isso, é no Brasil inteiro. E nós vamos orar por cura, nós vamos fazer um evangelismo. Cadê os evangelismos das praças, irmão? Quantas vezes nós pegávamos uma caixinha de som, parecendo uma caixa de abelha. O pastor Vanderlei pegava a turma dos jovens lá, nós ia para o meio da praça, da feira, ia pregar com aquela caixa, rachando, nós falando do evangelho, entregando folheto. Isso aqui é para despertar a igreja, abrir a mente, irmãos. Está muito pior do que a gente imagina. Tem coisa que para eu falar, eu tenho que perguntar para os pastores se eu posso. E se estiver gravando, eu não posso. Que eu sei, eu estou atendendo pessoas do Brasil inteiro. Eu sei o que é uma família destruída. Querido, você não faz noção. Como eu disse, eu sofri abuso com 5, 7, 8 anos de idade. O que uma criança pensa? No último seminário aqui eu falei um pouco, que foi sobre cura emocional. Olha só que estatística, a cada 10 crianças entre 5 e 12 anos, 6 sofrem de depressão, querido. Já tem Rivotril para crianças de 5 anos, Clonazepam para quem não conhece, Lexotan, Valeriane, Fluoxetina, Donarém, ou se você preferir Trazodona, Clomipramina, Bupropiona, para criança. Porque o pai e a mãe não parou na gravidez. Um dia antes dela ganhar neném, estava trabalhando. Eu preciso ganhar dinheiro. Aí com 3 meses, soca esse menino na creche, ou deixa com a avó, deixa com o tio, e vai ganhar dinheiro. Aí ganha dinheiro, e amanhã perde o filho, perde o coração do filho, perde o coração da filha. Pastor, você está falando que é errado trabalhar? Não, errado é ser preguiçoso. Mas quando o trabalho está acima dos meus filhos, eu preciso parar, reavaliar conceitos e valores. Vou repetir devagar para você anotar. Vou até voltar a fita para fazer uma brincadeira, porque a pregação eu gosto de pregação assim, pastor. Glória a Deus, aleluia. Eu gosto assim, ó, culto avivado. Vou até voltar a fita. Querido, eu posso rir não, senão estraga a piada. Querido, quando o trabalho e o dinheiro está acima do zelo da esposa, do marido e dos filhos, precisamos parar, reavaliar conceitos e valores. Lembra daquela frase inicial? Cada vez mais famílias deformadas nos valores produz filhos deformados no caráter. Os filhos hoje estão vendo seus pais se rompendo dentro de casa.
pai e mãe no segundo, terceiro, quarto casamento. E parece que está tudo normal. E amanhã o filho está na homossexualidade e não sabe por quê. Está desviado e não sabe por quê. Mas não para por aí, querido. O Brasil registra 40 suicídios por dia, meu irmão. Nessa idade aqui, ó. Crianças estão se suicidando. A cada 10 meninas abusadas no Brasil, 7 se encontram no mundo do lesbianismo. A cada 10 meninos abusados, 7 se encontram no mundo do homossexualismo. Chegou na igreja, irmãos. Tammy Gretchen foi batizada e ordenada por uma apóstola chamada Lana Holden. Ela e sua esposa, outra apóstola, consagrou Tammy Gretchen e a sua esposa, a diaconisa. Ela serve em ceia na igreja Atos de Refúgio, que está crescendo no Brasil, tá? Foi a primeira igreja gay. E agora está sendo discipulado, sabe por quem? Ed Renekiewicz. E também, sabe quem se afiliou com eles? Eu posso falar porque já é público. A Casa Worship, agora é uma igreja inclusiva, é uma igreja gay. Davi Passamani, que não está lá mais. Está andando com Ed Renekiewicz e outros pastores que aderiram. Leonardo Gonçalves ou é o Salles? É porque eu confundo. Está andando com essa patota aí. Kleber Lucas, surtado da vida. Olha aqui, queridos, eu preciso falar isso. Desculpa, irmãos, eu preciso falar isso. 90% da população carcerária do Brasil não teve a figura do pai dentro de casa. Foi criado por avó, foi criada por tio, ou viveu num ciclo de adoção inconstante, não constante. 54% das pessoas que não teve a figura do pai presente na vida estão perdidos no mundo das drogas, foram assassinados no crime. É só pegar a Bíblia e ler, são estatísticas. Pegar a Bíblia, perdão, é só pegar as pesquisas e ler. Mas não para por aí não, querido. Olha só, a cada segundo morre 3 pessoas no mundo, sendo que 2 ainda não tiveram encontro com Cristo. Peguei essa estatística hoje, tremi as bases. A cada 3 segundos nasce 4,5 no planeta. A cada 1 segundo nasce 4,5 no planeta. Mas a cada 1 segundo morre 3. Dos 3, só 30%, só um que é crente, conhece Jesus. Os outros 2 não. Faz a conta por dia. Faz a conta por minuto, multiplica por hora, depois multiplica por dia, depois eleva isso por ano. É a realidade, querido. Ou nós enxergamos isso, querido, ou nós vamos ficar aqui reduzidos, cantando. Isso é bom, irmãos, há muito tempo. Parabéns, pastor Samuel, pastora que eu esqueci o nome, pastora Leni e os demais irmãos aqui. Parabéns, há muito tempo eu não entro numa imersão de adoração como hoje. Meu Deus, eu achei que até que eu ia atrapalhar o culto. Eu empolguei ali na frente, talvez atrapalhei até a pastora Leni, tadinho. Esse malucão de 47 anos aqui, gritando. Parabéns, que adoração. Mas precisa sair disso, precisa ir além disso. Aqui é o lugar que os filhos se reúnem para celebrar o pai. Mas aonde eu revelo o pai é dentro de casa, é na vizinhança, é no meu trabalho. Olha aqui as estatísticas, irmão, e não para por aí. 90% das creches, CIMEI e escola tem como referência somente a pessoa da mãe. Minha esposa está trabalhando no CIMEI Nossa Senhora das Graças, lá do setor Centro-Oeste, lá da Fama, perto do campo do Atlético. É trabalhando de manhã, ela é cuidadora, ela formou no curso ABA. Está fazendo após agora, ela fica com um autista dentro da sala, de 4 anos. Ela só conheceu um pai, a sala dela tem 22 alunos. Ela só conheceu um pai, que é o pai desse autista que é lá auto fechado, Diogo. Os outros ela não conhece um, porque só mãe. Os pais não se interessam pela vida dos seus filhos. E minha esposa fala: amor, a maioria é mãe solteira. Tem uma mãe que ela tem de 3 a 1 ano, de 1 ano a 2. Tem uma mãe que no intervalo do almoço, ela trabalha em Campinas, vai lá para alimentar o bebezinho dela de 5 meses.
É o segundo filho, é uma menina, ela mora em Trindade, separou do marido, mudou lá para perto para trabalhar em Campinas. Aí ela vai lá de manhã, deixa a criança meio-dia na hora lá de almoço dela, ela almoça dando mamar para a criança. Depois volta às 6 horas para buscar ela para ir embora. Essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje na sociedade. 53% das famílias brasileiras são sustentadas por mulheres e sem o apoio da figura masculina. 75% das mães acima de 30 anos, casadas ou não, sofrem de depressão e lidam sozinha com a educação dos seus filhos. Como pode isso, irmãos? Está debaixo do nosso nariz. Eu estou falando de Brasil. Eu sei que não é uma mensagem para domingo não, irmão. Eu sei que não é. Eu confesso, sabe que a mensagem que eu preparei? Foi profetizando a família em 2025, porção dobrada. Ia ser um retenção, eu não ia conseguir pular, porque antigamente eu dava até mortal no altar. Se eu fizer isso, os irmãos já aproveitam e já me enterram. Só pede para minha mulher e minha filha vir para despedir. Eu preparei no nome de Jesus, trago Deus como testemunho entre vocês. Sabe a mensagem que eu preparei, pastora Liz? Profetizando porção dobrada na família em 2025. Eu abro aqui, eu mando por irmão ali, ó. Os irmãos, eu o PowerPoint prontinho. É uma realidade que nós estamos vivendo, nós precisamos despertar para isso. Essa igreja vai estar em 24 horas de oração, na sexta-feira para o sábado, que maravilha! Mas você vai vir com um chamex todo preenchido para falar para Deus o que você quer? Ou você vai vir com um chamex em branco para ouvir de Deus o que Ele quer de você? Na virada do ano, você apresentou o que você quer de Deus em 2025? Ou você colocou um papel em branco para Deus usar o pastor, a liderança, a pastora, um profeta para falar o que Deus quer de mim e de você? As suas primícias, eu quero crer como um bom batista que essa igreja colheu primícias na virada do ano. As suas primícias, foi para apresentar para Deus o que você quer? Ou foi para apresentar para Deus a disposição do seu coração de dar, mesmo sem receber? Porque é dando que sim. Eu costumo falar, pastor, tenho falado isso, eu não prego sobre isso. Mas dízimo para mim não é devolver 10%. Dízimo é agradecer a Deus que Ele deixa a gente viver com 90%. Porque o dia que Ele pedir 80%, você não vai ter dificuldade, é dele. O dia que Ele te pedir 30%, você não vai ter dificuldade de viver com 70%. Então eu não devolvo 10%, eu agradeço porque Ele deixou viver com 90%. Ele é o dono de tudo? Sim ou não? Ele é o dono da minha vida e da sua? Ele é dono da casa? Ele é o dono de sua família? Então eu não devolvo, Ele é dono. Para o dono você não devolve, você agradece o que Ele te dá. Então eu agradeço a Deus, pastor Samuel, porque Ele me deixa viver com 90%. E se amanhã, Adriano, agora eu quero que você viva com 80%, e aí? Mas dízimo é 10%. Querido, o que nós estamos fazendo com Deus? Ele é uma caixinha de surpresa para dar o que a gente quer? Ou nós somos o ouvido da esperança para fazer o que Ele quer? Vou repetir devagar para você notar. Deus é uma caixinha de surpresa para dar o que a gente quer? Ou nós somos o ouvido da esperança para fazer o que Ele quer? Como? Escute isso. Como eu e você temos enxergado a família, discernindo a visão familiar. Fruto disso são famílias desorganizadas e famílias disfuncionais. Repita comigo. O fruto do pecado nos pais e nos filhos são famílias desorganizadas e disfuncionais. Lembra lá Deuteronômio, eu acho que é 6, não importa, mas que ele fala assim: e eu visitarei a iniquidade dos seus pais nos filhos, eu castigarei os filhos pelo pecado dos seus pais, porque Deus olha para a família. Pois bem, pastor, então por que o senhor começou falando dessa desordem? Trouxe algumas estatísticas para poder encerrar essa mensagem com esse versículo. Aliás, começar a encerrar com esse versículo. Peço 5 minutos para os irmãos. Pois Deus não quer que vivamos em todo mundo mas sim em Paulo escrevendo aos Coríntios. Não é um conselho,
é um mandamento, porque senão, no grego, a origem dele é a mesma dos 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, é a mesma coisa, e não quer que vivam em desordem. Por que falar da família organizada? Porque, querido, todo fruto de desgraça na vida parte da desordem familiar. Um filho amado amanhã vai saber o que é amar. Uma esposa amada amanhã vai saber o que é amar. Um marido amado amanhã vai retribuir em amor. A linguagem do amor você não pode saber, porque existe pelo menos 5 linguagens do amor, mas existe a linguagem. Uma pessoa amada retribui com amor. Jesus fala assim: gente, que adianta dar bom dia para quem te dá bom dia? Isso não vale de nada. Amar quem te ama tem que amar seus inimigos e orar por aqueles que te perseguem. Isso é evangelho. Então uma criança que é amada, amanhã ela vai saber o que é amar. Uma criança que é colocada limite, amanhã ela vai saber o que é não e o que é sim. Toda síndrome de desgraça na terra é fruto de família desorganizada, querido. Por isso nós temos a crise da sociedade. Eu queria ler esse texto, crise da sociedade. Se alguém quiser ir tirar foto, depois seguir nas redes sociais. Todas as minhas mensagens, o seminário que eu ministrei aqui, gente, está lá no canal do YouTube. Quem não pôde participar do ano passado de cura emocional. Olha só, Paulo escrevendo para Timóteo: nos últimos dias, Timóteo, vão ser tempos terríveis. Os homens seriam amantes de si mesmos, desorganizados, desonrosos, avarentos, arrogantes, gananciosos, blasfemos, presunçosos, ingratos. E o que fala aqui, ó? Serão blasfemos e todo mundo aqui, ó. E ingratos, ímpios. Como que começa o 3? Sem amor pela família. É o primeiro capítulo do meu livro, Discernindo a Visão Familiar. Sem amor pela família. Paulo escrevendo para Timóteo, acorda para Timóteo: acorde, os últimos tempos vão acontecer isso. E aí, queridos, eu trago para vocês uma realidade. Só vou passar porque eu preciso passar o PowerPoint, mas não vou falar porque eu falo sobre cada geração, para poder chegar nessa geração. Eu falo sobre essa geração, se alguém quiser tirar, a mudança das gerações e da atual geração, que é a geração do isolamento social. Não tem como falar sobre isso agora, mas eu preciso encerrar, até porque eu quero trabalhar com vocês nos últimos versículos. Pais que não cuidam de suas famílias potencializam a ruína da sociedade e o aborto dos vínculos afetivos. Meu irmão, eu queria ter 40 minutos para falar sobre aborto afetivo, vínculos afetivos abortados. Tire foto aí que eu não posso parar aqui. Olha o que Paulo continua escrevendo a Tito. Olha só: eles afirmam que conhecem quem, mas em seus atos negam, são detestáveis e são o quê? E desqualificados para qualquer obra. Paulo escrevendo para Tito, lá para a igreja de Creta. São detestáveis, por quê? Porque não obedecem aos seus pais. Gente, a Bíblia é de Gênesis a Apocalipse falando de família. Por isso, querido, isso aqui é uma frase que está em destaque nesse livro. Eu publiquei ela inclusive essa semana no meu Instagram. A relação dos pais na sua disfuncionalidade produz filhos disfuncionais na sociedade. Só é possível falar de adoecimento na família quando a gente traz esse olhar para dentro da nossa casa. Olha o tanto de assunto que eu teria para tratar com os irmãos. Pastor, então por quê? Por que então esse olhar precisa sair de dentro da família? Por causa dessa frase aqui que também está em destaque no meu livro. Só enxergamos a vida lá fora quando discernimos o olhar da vida familiar aonde? Dentro de casa. Fale aí para o seu irmão: só enxergamos a vida lá fora quando conseguimos enxergar nossa vida dentro de casa. Isso, fala para ele. Eu quero te enxergar melhor, meu marido. Eu quero te enxergar melhor, minha esposa. E para encerrar, queridos: porquanto estáis cientes que não foi mediante a valores perecíveis que foram resgatados da vossa maneira vazia de viver e sem sentido, que por ensino e educação recebeu de quem, igreja? Recebeu de quem, igreja? Apóstolo Pedro escrevendo isso há quase 2000 anos atrás.
Alessandro, olha só o que Pedro escreve para nós há quase 2000 anos atrás. Não foi. Vocês tem traduções que está vossa maneira fútil de viver e vazia. Apóstolo Pedro escrevendo isso há quase 2000 anos atrás. Por ensino e educação recebeu. Olha só o que Pedro escreve para nós há quase 2000 anos atrás. Famílias deformadas em seus valores. Vocês tem traduções que está vossa maneira fútil de viver e vazia. Apóstolo Pedro escrevendo isso há quase 2000 anos atrás. Por ensino e educação recebeu. Olha só o que Pedro escreve para nós há quase 2000 anos atrás. Famílias deformadas em seus valores. Vocês tem traduções que está vossa maneira fútil de viver e vazia. Apóstolo Pedro escrevendo isso há quase 2000 anos atrás. Por ensino e educação recebeu. Olha só o que Pedro escreve para nós há quase 2000 anos atrás. Famílias deformadas em seus valores. Vocês tem traduções que está vossa maneira fútil de viver e vazia. Apóstolo Pedro escrevendo isso há quase 2000 anos atrás. Por ensino e educação recebeu. Olha só o que Pedro escreve para nós Aparecida de Goiânia, Catedral Batista, Comunidade Batista Cristã, salvai-vos dessa geração perversa. O Espírito Santo insistia, ele advertia: salvai-vos dessa geração perversa. Nós somos a esperança. Não é Leandro ou Leonardo Vilela, eu confundo, sei que são cantores, é um dos dois, é primo do Daniel. Não é ele a esperança para Aparecida, não é um vereador. A esperança para Aparecida de Goiânia é a igreja do Senhor, e a igreja do Senhor é a nossa casa, é a catedral, é a comunidade batista, é a comunidade batista cristã, é essa igreja, templo do fogo, templo do avivamento, templo do crescimento, e o templo do fogo é esse. Vão para casa e restaurem a sua família. Xaramanagai, amém, igreja? Nós podemos mudar essa realidade. Cadê as células? Cadê os cultos no meio de semana? Cadê as marchas desses jovens? A invasão dos jovens nos bares e nas festas. Hoje é mal, não pode fazer isso. Que for, uma turma fica lá e não volta. Vai evangelizar no boteco, a turma já volta lá assim. Opa, amarrado, Jesus. Querido, cadê esse povo? Queria convidar você a orar comigo, para que venham tornar-se puros e sinceros filhos de Deus, no meio de uma geração que? Todo mundo no meio de uma geração e pervertida e depravada, da qual vocês brilhem como astros no universo. Nós somos a luz. Comunidade Batista Cristã, vocês são a luz de Aparecida. Você é a luz da sua casa, você é a luz do seu casamento, você é a luz dos seus filhos, você é a luz dos seus pais, para que venham brilhar como astros que brilham no universo. Não tem tempestade, não tem nevoeiro, não tem nuvem carregada que impeça uma estrela de brilhar o seu brilho. Xaramanagai, tá difícil, tá complicado, mas ninguém impede o seu brilho, porque o brilho nosso vem do Espírito Santo. Ele está em nós, Ele é conosco, Ele é por nós e Ele é através de nós. Amém, igreja? Filipenses 2,15. E por último, o último versículo do Velho Testamento: e Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais. Primeiro versículo da Bíblia: no princípio criou Deus. No princípio criou Deus. O último versículo da Bíblia, do Novo Testamento: e eis que eu estou convosco todos os dias até. Esse aí é o último versículo do Velho Testamento. Meu filho vai vir. Vamos parafrasear. Mais ou menos 400 e poucos anos eu vou ficar sem falar com vocês, mas vai vir meu filho. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha à terra e a fira com maldição. Quantos querem uma vida sarada, uma vida abençoada, uma terra fértil, prosperidade, como o pastor pregou aqui na palavra de oferta? Quantos querem? Deixe hoje Deus converter o seu coração aos seus filhos, e os filhos deixe Deus converter o coração aos seus pais. Aí a terra não tem problema. A Bíblia está dizendo:
Amém, gente? Mesmo sentadinho onde vocês estão, eu gostaria de orar com vocês. Que você possa carregar essas duas frases na sua vida, a partir de hoje. A maneira como enxergamos a família é a maneira como nós enxergamos a vida. O seu casamento é o melhor casamento que tem. Você só falta enxergar a verdade sobre o seu marido. Você só falta enxergar os valores da sua esposa. Não estou dizendo que casamento tem problema não, viu, irmãos? Faz 27 anos. Esse ano eu faço 27 anos de casado. Tem gente aqui com mais tempo do que eu, tem gente aqui com menos tempo. Estou dizendo que casamento não tem problema. Mas quando eu foco no valor, eu passo por cima dos problemas. Os problemas não me vencem. Os problemas não vencem a sua casa. Por que parar no meio do caminho, sendo que ainda tem uma longa história para você? Quantos anos você tem, menina? 19 anos, como é que é seu nome? Lana, seja inteira como uma menina de 19 anos tem que ser. Não queira ser quem você não é. Não queira ser uma menina, uma mulher de 26 porque você não tem. Também não ande como uma menina de 15, 14, de 12 anos. Seja inteira como uma menina de 19 anos tem que ser, honrando pai e mãe, obedecendo a Deus e servindo a Ele. Não antecipe processo. Você não precisa viver ansiosa. Para que viver com ansiedade? Já basta amanhã o dia o seu próprio mal. Deus está te chamando hoje para te dizer: o seu nome não é Marta, é Maria. Maria é aquela que senta e ouve a palavra do seu Pai. Deus está curando essa menina aqui, ó. Você ainda vai ser médica, menina. Deus ainda vai realizar seus sonhos. Você vai ser juíza. Você vai ser eu não sei o que. Mas Deus já escreveu a sua história. Senta e deixa o dia caminhar. Não antecipe o processo. O Deus de paz e santidade te santifica em tudo. O vosso corpo, alma e espírito sejam conservados para Ele, íntegros e irrepreensíveis até a vinda do vosso Senhor. Porque o mesmo Deus que é fiel também fará de você a fidelidade que Ele espera. Você sabe, e você sabe o que Deus está falando com essa menina aqui. Para quê? Chega. A maneira como você enxerga a sua família é a maneira como você enxerga a vida. A vida não para, a vida continua. Vocês já ouviram a minha história? Não tem ninguém nesse mundo que poderia ter parado. Estava falando com o pastor Samuel. Fiquei com vergonha, pastor Samuel, me perdoa. Estou precisando tomar mais uns cafés com o senhor, que aí eu queria intimidade. Eu não tinha dinheiro para pôr gasolina para vir aqui hoje. Pergunta para ele. Eu falei: pastor, eu sei que o senhor sempre é generoso com a minha casa, mas eu vou te pedir, pede o pessoal para comprar meu livro, como o senhor sempre faz. Porque desde agosto até hoje não saiu. O advogado passou um áudio para mim que eu entrei na justiça. Ele bloqueou o nosso governo abençoado. Nosso governo abençoado tirou meu benefício, pediu prova de vida e disse que eu tinha condições de trabalhar. Desde agosto eu estou vivendo de venda de livros e pregação. Minha esposa ganha 1.612 da prefeitura. E eu não tinha, mas eu fiquei com vergonha. Eu falei: pastor, faz um pix aí de 20 reais, sabe, pôr um álcool. Minha esposa falou assim: não, amor, vai dar, porque amanhã cedo ela vai trabalhar. Mas eu não reclamo, a vida continua. Eu ia deixar de vir, meu irmão, eu vinha de ônibus. Eu vinha a pé, eu ia demorar a chegar. Que não é, porque daqui lá em casa são 27 quilômetros. Mas a vida continua, pastor Alani. Quem mais do que a senhora? Há 3, 4 anos atrás poderia parar e falar assim: Deus, chega para mim. Desde Minas até agora, o Espírito Santo fazendo a obra. Essa igreja que foi conhecida no início de 98, 99, 2000, 2001, Templo do Fogo, era a igreja onde quem pisava o fogo descia. Não sei quantos cultos por dia. A igreja do avivamento. Um vírus, se foi da China, se veio do avestruz, do macaco, pegou meu marido e levou. Quem mais do que vocês poderia falar: chega, mãe, eu vou dedicar a advocacia, vou prestar um curso para juiz. Mãe, olha, eu não quero saber, nós vamos ficar aqui, vamos alugar aqui lá. Mas vocês não pararam. Por quê? Porque tem aquele ali que precisava de você. Tem aquele casalzinho jovem que precisava de vocês, precisam de vocês. Tem aquele que chegou ontem, que chegou antes de ontem. Sabe por quê? Porque aquele que começou a boa obra vai terminar. Eu estou diante da maior igreja de Aparecida de Goiânia, das famílias restauradas de Aparecida de Goiânia.
Vão e façam discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é para desistir, igreja. Pastores, não é para desistir. Pelo contrário, comece a sonhar. Tem pastores aqui para ser ordenado. Não é para desistir, pastor Alice. Os dias são maus, mas havendo feito tudo, fica firme. Fica firme, inabalável. Não é para desistir. Vira para o seu irmão: a nossa família está de pé, não vamos desistir. Vira para a pessoa que está do seu lado aí e fala para ela: nossa família está de pé, não vamos desistir. A maneira como você enxerga a sua família é a maneira como você vai enxergar a vida. A vida continua, menina. Quando você era menina, falava como menina, brincava como menina, corria como menina. Mas agora você cresceu. Abandone as coisas de menina, porque a vida não para. A vida não para. Tem gente precisando de você, filha. O Espírito de Deus está sobre você. Os braços de Deus te abraçam com braços de amor. A bênção do bom depósito de Deus está aberto, com generosas janelas de celeiros. Pare de reclamar, filha. Levante a cabeça e continua, porque perdoados estão os seus pecados, filhas. O culto não é para isso não, irmão. Eu vou orar por ela, já vou passar para o pastor Samuel, senão fica aqui até amanhã. Essa menina carrega um fardo de culpa na vida, uma dor. Talvez os parentes que estão aqui, amigos, sabem da história. Dor, culpa. Se eu não tivesse feito isso, se não fosse desse jeito. Deus está mandando te dizer: o sol vai voltar a brilhar na sua vida. Volte a dormir, minha irmã. Para que essa ansiedade? Para que ficar rolando de um lado para o outro? Salmo 4, verso 8 é seu melhor Rivotril, seu melhor clonazepam. Em paz você deitará e logo pegará no sono, porque o Senhor te faz repousar com segurança. Eu vou fazer a oração final. Eu queria só que os irmãos sentados estendessem a mão para o rumo dessa casa aqui, dessa família. Essa família está com dor, viu, irmão? Talvez alguém aqui saiba. Eu não sei. Eu só sei que Deus mandou eu orar por ela junto com vocês. Pastor, eu não conheço ela. Ministra uma palavra de vida para ela. A vida continua. A vida é bela. Assiste o filme A Vida é Bela. Talvez se anime, sei lá. Assista a Lista de Schindler e volte a animar com a vida. Assiste o filme A Forja e volte a animar com a vida. Assista o filme Mais Que Vencedores, dos irmãos Kendrick, e volte a animar com a vida, porque a vida continua. Estenda a mão para cá, querido. Pai, eu oro por essa casa, por essa mulher, por essa família. Hoje chegou a conversão de pais e filhos nessa casa. Deus, a multidão é grande, mas o esforço dela é tão grande que nem que tenha que abrir o telhado e entrar por cima, ela vai tomar a sua dor nas mãos e vai, porque hoje chegou a conversão de pais e filhos nessa casa. Chega de mágoa do passado. Já não é mais menina, agora é mulher. Já não é mais criança, mas agora é adulta. O Espírito de Deus está criando todo o trauma e todo o medo da sua vida. A vida continua, a sua história continua. Toda ferida com que fizeram com você, filha, perdoa essa pessoa. Ela não vai te perseguir mais. Deus vai escrever uma nova história a partir de você. A vida continua, a vida continua. Amém, igreja? Quantos foram abençoados, diga amém. Quantos estão felizes, digam glória a Deus. Fala comigo: a maneira como eu enxergo a família é a maneira como eu enxergo a vida. Essa foi para mim. Agora de pé, vamos falar para o inferno escutar. Todo mundo, com mais forte que você puder. A maneira como eu enxergo a minha família é a maneira como eu enxergo a vida. Amém, igreja? Quantos creem na família, dê um brado de vitória. Deus abençoe vocês. Orem pela minha família e possamos assim seguir mais esse ano. Amém? Obrigado, queridos. Amém. Então, vamos orar pelo pastor Adriano. Nós já estamos encerrando também os livros. Quem vai vender os livros lá para o senhor? Irmãos, meus livros são R$45, mas eu estou fazendo a promoção de à vista. Os 4 por R$100 sai a 25. Se levar 2 também sai a 50, mas só se for Pix ou em dinheiro, tá? No cartão é R$30 por causa da taxinha, mas R$25, passa lá e abençoa. Tem 4 livros lá, compra para dar de presente para alguém. Talvez você já comprou o livro dele da última vez que veio aqui.
Compra de novo, presentei uma pessoa e tem outros livros lá. Vamos ajudar o pastor aqui que tirou o seu tempo, veio, trouxe a ministração. Foi muito rápido, geralmente ele faz seminários, que aí dá para a gente ampliar mais. Mas nos livros lá tem o material. Amém? Glória a Deus. Vamos orar pela vida do pastor Adriano. Estenda a sua mão aqui para frente, para sua família, para sua casa. A Isabela, eu lembro o nome da sua descendência da esposa, Virgínia. Amém? Deus, nós colocamos diante de Ti a vida do Teu servo, do pastor Adriano, mas da sua esposa Virgínia, mas da sua filha Isabela. Que o Senhor possa derramar sobre ele sua graça, sua bênção, o seu poder. Que os céus venham ser abertos. E que tudo quanto, meu Deus, o Senhor tem colocado no seu coração neste ano de 2025, o Senhor dê forças, coragem, e possa, meu Deus, realizar, mediante, meu Deus, o Teu poder na vida dele, segundo a Tua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Nós colocamos a vida do Teu servo, e que neste ano, meu Deus, ele possa ser usado como instrumento, não só aqui nesta comunidade, nesta igreja, mas onde for, possa servir como instrumento de restauração e de abençoador em vidas, meu Deus, de famílias, de casais, de pais e filhos. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos pelo Teu servo, pela sua casa, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.